O que é uma cidade? A cidade não é um aglomerado de pessoas. A cidade não é a soma de interesses particulares. A cidade é o lugar de encontro das pessoas, de diversidade cultural, de concentração de bens, serviços e conhecimento, onde todos têm direito à qualidade de vida. São Paulo não é apenas uma cidade, mas faz parte de uma metrópole. Muitas dinâmicas que ocorrem nela se estendem para além de seus limites, junto às cidades vizinhas, ampliando a circulação de pessoas, mercadoria, serviços e informação. E por que São Paulo precisa de um plano diretor? Porque uma cidade com essas dimensões precisa de uma lei municipal que oriente seu desenvolvimento, traçando as estratégias e diretrizes necessárias para orientar as dinâmicas urbanas e as ações públicas tanto no curto quanto no longo prazo. O novo Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo foi aprovado em julho de 2014 e vai orientar o desenvolvimento urbano de São Paulo para os 16 anos seguintes. O principal objetivo do plano é qualificar a vida em São Paulo, definindo os objetivos e ações prioritárias para mobilidade, meio ambiente, moradia, cultura e desenvolvimento econômico. É um pacto da sociedade para fazer de São Paulo um lugar mais humano, igualitário e equilibrado. A elaboração do novo plano foi conduzida pela Prefeitura de São Paulo e contou com ampla participação da sociedade ao longo do processo. Todos puderam opinar e contribuir por meio de fóruns, oficinas, audiências públicas e ferramentas de participação pela internet. Ao todo, mais de 25 mil participantes discutiram propostas para os rumos da cidade e para desenhar a São Paulo que queremos até 2029. Para garantir um desenvolvimento urbano sustentável e equilibrado, o plano contempla 5 dimensões que devem ser integradas. Dimensão social, garantir os direitos essenciais como moradia, mobilidade, infraestrutura básica e equipamentos sociais. Dimensão ambiental, objetiva preservar e ampliar os espaços livres e verdes, em equilíbrio com as áreas construídas. Dimensão imobiliária, estabelece as regras para a produção dos edifícios destinados à moradia e ao trabalho. Dimensão econômica, incentiva atividades produtivas, comerciais e de serviços indispensáveis para gerar trabalho e renda. Dimensão cultural, promove a memória e a identidade da cidade através de seus espaços culturais e criativos. A elaboração do plano diretor foi o primeiro passo na revisão do conjunto de leis que definem o planejamento urbano da cidade de São Paulo. Ainda assim, existem outros instrumentos como o zoneamento, os planos regionais das subprefeituras e o Código de Obras, que atuam de forma conjunta ao PDE, para reorientar a transformação de São Paulo em uma cidade para todos. O plano diretor é um projeto de cidade inclusiva, ambientalmente equilibrada, produtiva e, sobretudo, justa para todos os seus habitantes. Uma cidade democrática, que planeja sua própria transformação numa dinâmica urbana de longo prazo que deve orientar as políticas urbanas das distintas gestões municipais. Todos os aspectos do plano têm uma única premissa: atender aos interesses coletivos que garantam a melhoria da qualidade de vida de toda a população. É preciso romper os muros visíveis e invisíveis que separam os moradores dessa cidade. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo passou por um processo de crescimento populacional muito intenso no último século. Hoje somos mais de 12 milhões de habitantes e para reorganizar os espaços da cidade de forma mais equilibrada e sustentável, o plano diretor estabelece uma estratégia territorial que contempla as características e necessidades de cada região. Foram criadas 2 macrozonas. Uma define a estruturação urbana da cidade e a outra demarca a proteção ambiental. A macrozona urbana apresenta espaços com características bastante distintas, que abrigam as mais diversas atividades. Ela foi dividida em 4 macroáreas, definidas de acordo com a infraestrutura existente, o adensamento de trabalho e de moradia necessárias para promover as condições adequadas para seu desenvolvimento.
Macroárea de estruturação metropolitana. Macroárea de urbanização consolidada. Macroárea de qualificação da urbanização. Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana. A segunda macrozona, a de proteção e recuperação ambiental, é vital para a cidade. Abrange o território rico em recursos naturais e que exigem uma série de cuidados especiais para sua conservação, com medidas que contenham o crescimento urbano nessas áreas. Macroárea de redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental. Macroárea de controle e qualificação urbana e ambiental. Macroárea de contenção urbana e uso sustentável. Macroárea de preservação dos ecossistemas naturais. A cidade é estruturada a partir de um conjunto de elementos como os rios, linhas ferroviárias, corredores de ônibus, parques, praças e centralidades locais que concentram a oferta de empregos, comércio e serviços nos bairros. Essa estrutura precisa ser incrementada, reorganizada e qualificada. Criou-se então a Rede de Estruturação e Transformação Urbana, que é composta por Macroárea de Estruturação Metropolitana, Rede Hídrica e Ambiental, Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, Rede de Estruturação Local. Essa ordenação territorial é fundamental para efetivar os princípios, diretrizes e objetivos da política urbana e garantir que todas as dimensões previstas no plano sejam realizadas. Reequilibrar suas dinâmicas é um passo importante para a construção de uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é o município com o maior PIB do Brasil e a 10ª capital mais rica do mundo. Uma economia forte e vibrante, construída pelo trabalho de milhões de paulistanos e de pessoas do Brasil e do mundo todo. Uma cidade capaz de gerar tanta riqueza também tem que ser capaz de diminuir sua própria desigualdade. Esse é um dos principais objetivos do plano diretor: reequilibrar os ganhos da produção de São Paulo e construir desta forma uma cidade mais justa e mais igualitária. Uma das maneiras encontradas para promover esse equilíbrio é aperfeiçoar as regras de construção na cidade, priorizando sempre a dimensão social e a melhor distribuição de oferta de moradia e emprego. O plano determina que cada terreno tem o direito de construir até uma vez o tamanho de sua área. Isso vale para toda a cidade. Para construir além desse coeficiente básico, é necessária uma contrapartida financeira. Esse valor adicional é chamado de outorga onerosa, e todo recurso obtido através desta taxa será direcionado ao Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano. Esse fundo público deverá reverter todos os valores arrecadados em melhorias para toda a cidade. Por exemplo, 30% dos recursos deverão ir obrigatoriamente para a compra de terrenos destinados à construção de habitações de interesse social. 30% serão destinados para a construção de transporte público, ciclovias e calçadas. E os outros 40% deverão ser distribuídos em espaços públicos de lazer, proteção do patrimônio cultural e ambiental e equipamentos sociais. É importante salientar que toda propriedade deve cumprir sua função social. Edifícios abandonados e terrenos vazios deverão apresentar, após notificação da prefeitura, um projeto de edificação ou parcelamento. As obras deverão começar em no máximo 2 anos e devem terminar em até 5 anos. Caso o proprietário não atenda às exigências e prazos previstos, poderá ser aplicado o IPTU progressivo no tempo, como forma de desestimular que o proprietário mantenha seu imóvel ocioso. Uma parceria entre a prefeitura e os proprietários que não tenham condições de dar uso ao imóvel vai possibilitar que todos os imóveis tenham uso e cumpram a função social da propriedade.
Essas medidas vão equilibrar a dinâmica do uso da terra ociosa em São Paulo. A grandiosidade de São Paulo não pode ser medida apenas pelos seus índices econômicos. Sua riqueza é o fruto da vida e do trabalho de milhões de pessoas. O plano diretor irá distribuir os ganhos da produção da cidade de maneira mais justa e igualitária, e dessa forma construir uma cidade verdadeiramente rica e grandiosa para todos. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. A falta de moradia adequada e bem localizada é um problema que atinge milhares de pessoas em São Paulo. Para enfrentar o déficit habitacional, o plano diretor estabeleceu diretrizes e ações prioritárias para efetivar o direito à moradia digna, especialmente para a população de baixa renda. Foram definidas 5 tipos de zonas, chamadas ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, áreas com regras específicas para a construção de moradia para a população de baixa renda, com foco para famílias que ganham até 3 salários mínimos. ZEIS 1. Áreas com presenças de favelas e com predominância de população de baixa renda. Locais onde serão promovidas regularização fundiária a partir de planos de urbanização. ZEIS 2. Áreas com terrenos ou lotes não edificados ou subutilizados, adequados à construção de habitação de interesse social. ZEIS 3. Regiões com imóveis ociosos, encortiçados ou deteriorados, situados em locais que possuem boa estrutura de serviços e equipamentos urbanos. ZEIS 4. Terrenos e lotes não edificados, localizados em áreas de proteção de mananciais dos reservatórios da cidade, aptos à urbanização para reassentamento. ZEIS 5. Áreas com lotes vazios ou subutilizados, existentes em regiões com boa oferta de serviços, equipamentos e estrutura urbana. De onde virão os recursos para a construção de novas habitações? No mínimo 30% dos recursos arrecadados da outorga onerosa, valor pago por quem construir além do coeficiente básico, será destinado à aquisição de terra bem localizada. Além disso, no mínimo 25% dos recursos arrecadados em grandes projetos, como as operações urbanas, deverão ser revertidos em moradia popular. Outra forma de promover moradias populares será garantida pela cota de solidariedade. Novos empreendimentos que excederem a área computável de construção de 20 mil metros quadrados deverão doar 10% de sua própria área construída para a criação de habitação social. Outras 3 alternativas são doar o equivalente a 10% de sua área em outro local, efetuar a doação de um terreno ou ainda doar 10% do valor do terreno ao Fundurb, Fundo de Desenvolvimento Urbano. Para atingir os objetivos previstos no plano diretor, deverá ser elaborado de forma participativa o Plano Municipal de Habitação, que irá articular programas de atendimento habitacional, estratégias de financiamento, áreas prioritárias e mecanismos de gestão democrática para reverter o déficit habitacional. O resultado dessa somatória de ações é uma São Paulo mais plural, equilibrada e mais justa, efetivando assim o direito à cidade e a moradia digna para todos. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é uma cidade em permanente movimento. Porém, enfrenta grandes problemas relacionados ao deslocamento com os longos engarrafamentos diários. Para equilibrar e qualificar esses fluxos, o plano diretor irá promover diversas melhorias na mobilidade urbana, ampliando e qualificando o conjunto de sistemas de transporte público, além de estimular a circulação de pedestres e o uso da bicicleta como meio de deslocamento.
Com isso, o plano pretende aproximar emprego e moradia, garantindo desta forma uma cidade acessível para todos. A prioridade será o transporte público coletivo e os modos não motorizados de deslocamento, como pedestres e ciclistas. Para o transporte público, estão previstas ações prioritárias, como a ampliação dos corredores e faixas exclusivas de ônibus, terminais e estações de transferência, modernização da operação com novas tecnologias e a garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para os pedestres, o plano prevê a ampliação e melhoria das calçadas, calçadões, faixas de pedestres, lombofaixas, passarelas e espaços de convivência, especialmente nos eixos próximos a transportes públicos coletivos. Serão construídas mais ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e mecanismos de compartilhamento de bicicletas, assim como o aperfeiçoamento da estrutura existente. Para viabilizar essas ações, será destinado obrigatoriamente no mínimo 30% dos recursos do Fundurb para a implementação destas obras de mobilidade urbana. Em sintonia com estas ações, nas proximidades dos eixos de transporte público, foi estabelecido um limite máximo de vagas de garagens para os novos empreendimentos, de modo a desestimular o uso do automóvel, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Além disso, o plano incorpora aos atuais sistemas de transporte os sistemas hidroviário, de logística e carga e o sistema de compartilhamento de automóveis que visa racionalizar o uso do transporte individual. Reconhecer e incorporar esses novos sistemas de transporte ao dia a dia da cidade é um dos objetivos e desafios do plano diretor. Está previsto ainda a elaboração de forma participativa do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que irá orientar a política de mobilidade urbana e as ações para ampliação e integração dos diferentes sistemas de transportes, garantindo a acessibilidade universal, eficiência energética e redução dos impactos ambientais. Esse conjunto de ações, objetivos e diretrizes tem como premissa fundamental a mudança da cultura de deslocamentos da cidade, distribuindo a oferta dos diferentes tipos de transporte de forma equilibrada em todas as regiões da cidade. Assim, São Paulo passa a encurtar as distâncias e incentivar modos sustentáveis de deslocamento, no caminho para garantir que todos os cidadãos tenham mais tempo e qualidade de vida em seu dia a dia. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Não é criado, não. O amor é que ele vem. Os bairros de São Paulo são muitas vezes as extensões de seus próprios moradores. Cada região da cidade possui sua característica própria, seu jeito peculiar de ser, que merece ser respeitado e, acima de tudo, potencializado. Valorizar os miolos dos bairros paulistanos é devolver cada vez mais São Paulo para seus próprios habitantes. O plano diretor tem como compromisso o objetivo de preservar a memória e qualificar a vida urbana dos bairros. É necessário, por exemplo, conter o processo de verticalização dispersa. Para isso, os futuros empreendimentos dos miolos de bairro terão um limite de altura de 28 metros. Novas obras poderão construir no máximo 2 vezes a área de seu terreno. Será estimulado também o desenvolvimento de empreendimentos de uso misto, com a presença de fachadas ativas que apresentam em seu térreo opções de comércio e serviços abertos à população. Essas melhorias trarão mais equilíbrio entre moradia, trabalho e serviços em todas as áreas da cidade. Educação, saúde, esportes, cultura e lazer são direitos de todos e, portanto, não devem ser privilégios encontrados apenas em regiões específicas da cidade. O plano diretor prevê a ampliação e a qualificação do sistema de equipamentos urbanos e sociais, que serão criados de forma participativa. Os bairros ganham, dessa forma, papel central na dinâmica urbana da cidade. Suas necessidades passam a ser reconhecidas, planejadas e, principalmente, atendidas. Uma São Paulo com mais verde nos bairros,
É isso que o plano diretor pretende com a proposta de criação de 167 novos parques, distribuídos por todo o município. Para efetivar as instâncias de planejamento local, serão elaborados os planos regionais das subprefeituras de forma participativa. Esses planos definirão as áreas prioritárias para melhorias em cada região. Os planos de bairro estabelecerão propostas de qualificação dos espaços públicos, visando a melhoria na circulação, arborização, iluminação e da economia local. Melhorar a qualidade de vida nos bairros é devolver a cidade a seus próprios habitantes, preservar as identidades regionais, fortalecer as dinâmicas econômicas de cada região e distribuir de maneira mais igualitária os equipamentos sociais, espaços públicos e áreas verdes é o que vai fazer de São Paulo uma cidade mais justa e acessível. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Promover a qualidade e distribuição dos centros urbanos na cidade significa promover as oportunidades de trabalho junto à moradia e, consequentemente, fazer de São Paulo uma cidade cada vez menos distante. Com o melhor aproveitamento das áreas próximas ao transporte público, como o metrô, o trem e corredores de ônibus, o plano diretor vai encurtar distâncias e diminuir o tempo de deslocamento diário de uma parcela cada vez maior da população. Para isso, foram demarcados os eixos de estruturação da transformação urbana. Esses eixos são formados pelas quadras próximas às estações de trens, metrô e corredores de ônibus. Para melhor utilizar o potencial dessas áreas, tornando-as mais acessíveis e dinâmicas, o plano diretor promove novas regras, buscando criar mais habitações e também espaços públicos e circulação de pessoas. De acordo com o plano, ao longo dos eixos, os futuros empreendimentos deverão combinar usos residenciais e comerciais e poderão ocupar até 4 vezes a área do terreno. Por exemplo, em um terreno de 10 mil metros quadrados, equivalente a um campo de futebol, o empreendimento deverá conter no mínimo 50 unidades residenciais de aproximadamente 80 metros quadrados cada. Quanto maior o terreno, mais unidades. É assim que o plano vai aproximar moradia e trabalho próximo ao transporte público. Para gerar mais encontros pela cidade, o plano incentiva que os pavimentos térreos sejam ocupados por usos comerciais ou de serviços e que seus acessos sejam voltados para a rua, dinamizando e ativando o espaço de circulação de pedestres. Também prevê incentivos para empreendimentos que criem áreas no térreo, como novas praças abertas à circulação de pedestres e para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e econômicas, ampliando a oferta de espaços de uso público com qualidade. Os eixos de estruturação da transformação urbana são áreas estratégicas para a organização e desenvolvimento da cidade. Na medida que o sistema de transporte coletivo for ampliado, novos eixos já previstos no plano diretor serão ativados, dando continuidade à ampliação da rede de estruturação urbana. Com isso, mais pessoas irão morar próximas a boas opções de transporte público coletivo, comércio, serviços e de seus próprios trabalhos, o que faz com que São Paulo se torne cada vez mais justa e muito menos distante. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. A cidade de São Paulo não está isolada. Faz parte de uma região metropolitana que reúne 39 municípios com problemáticas e características próprias. Com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de área e uma população que supera 20 milhões, a região metropolitana de São Paulo é a maior metrópole do Brasil e tem potencial para ser um local onde trabalho, moradia e qualidade de vida sejam distribuídos de forma justa e harmoniosa. Reconhecendo isso, o plano diretor definiu a macroárea de estruturação metropolitana,
Um território estratégico que concentra importantes sistemas de infraestrutura que permitem o deslocamento de milhares de pessoas e mercadorias e que conecta diferentes municípios e centralidades urbanas. As estratégias de revalorização das ferrovias, rodovias, marginais, rios e suas orlas partem de uma organização da macroárea de estruturação metropolitana em 3 setores. Setor central, onde está o Centro Histórico Paulistano, que receberá mais opções de moradia, especialmente de habitações populares. Setor eixos de desenvolvimento, áreas povoadas e carentes de oferta de trabalho, localizadas ao longo de grandes eixos de transporte, onde será incentivada a criação de empregos e de desenvolvimento econômico. Setor orla fluvial e ferroviária, áreas situadas ao longo das margens dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, e também da orla ferroviária, onde existem grandes terrenos ociosos que receberão transformações urbanísticas, sociais, econômicas e ambientais. Para promover as transformações urbanas necessárias e com maior controle da qualidade e finalidade da intervenção, o plano diretor definiu que toda a transformação nestas áreas deve ser estruturada por projetos de intervenção urbana. As operações urbanas consorciadas têm como objetivo distribuir os recursos obtidos a partir da venda de CEPACs, Certificados de Potencial Construtivo Adicional, que possibilitarão diversas melhorias urbanísticas. As áreas de intervenção urbana, que também serão elaboradas em conjunto com a sociedade, tratarão de melhorias associadas à recuperação ambiental e transformações urbanas em perímetros específicos da cidade. Para garantir que toda operação urbana ou área de intervenção urbana implementada contemple a parcela da população que mais precisa, ficou definido que no mínimo 25% dos recursos deverão ser destinados para a promoção de habitação social. Para fortalecer o controle e participação social, também foi estabelecido que a gestão da aplicação destes instrumentos deverá ser feita pelos conselhos gestores paritários, ou seja, composto pelo mesmo número de representantes da sociedade civil e do poder público. Para implementar essa iniciativa, o plano diretor definiu que projetos de lei com projetos urbanísticos na região da macroárea de estruturação metropolitana deverão ser encaminhados respeitando os prazos. Até 2015, para o arco Tamanduateí. Até 2016, para o arco Tietê. 2017, para o arco Jurubatuba. E até 2018 no caso do arco Pinheiros. Com essas medidas, o plano diretor pretende estabelecer ações específicas para cada uma destas áreas estratégicas da cidade, de modo a orientar que as transformações garantam a ampliação da qualidade de vida urbana e ambiental. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Ser uma cidade economicamente desenvolvida vai muito além de números e balanços. Ter uma economia forte e bem distribuída traz mais qualidade de vida e justiça social para todos. Não apenas através do investimento que circula no próprio município, mas também por meio da melhoria do dia a dia das pessoas que fazem a cidade se desenvolver. Além de incentivar a preservação e a renovação das atividades produtivas, o Plano Diretor Estratégico busca distribuir melhor os empregos pela cidade, diminuindo o deslocamento diário da população e criando novas centralidades industriais e comerciais, além de fortalecer as já existentes. Para isso, foi definida a Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Através dessa política, serão criados os perímetros e polos de incentivo ao desenvolvimento econômico. Áreas que hoje são predominantemente residenciais, próximas a eixos viários e de transporte coletivo, que receberão incentivos para a instalação de comércios, serviços e equipamentos urbanos, que aumentarão a oferta de empregos. Com o plano diretor, já foram estabelecidos incentivos para os perímetros Jacú-Pêssego e Cupecê, a novos empreendimentos de uso não residencial
poderão construir 4 vezes a área do terreno isentos da outorga onerosa. Polos estratégicos de desenvolvimento econômico. Locais com grande concentração populacional, onde através de incentivos fiscais e tributários será estimulada a instalação de novas empresas. Polos de desenvolvimento rural sustentável. Apoiarão agricultores familiares e a produção orgânica, melhorando equipamentos, instalações, além de fortalecer a fiscalização e proteção da paisagem rural e da biodiversidade. Polos de economia criativa. Territórios destinados ao fomento de atividades econômicas relacionadas ao ciclo de criação, produção e distribuição de bens e serviços. Redes de centralidades polares e lineares. Espaços da cidade que concentram atividades de comércio e serviços, que serão fortalecidas e qualificadas, recebendo incentivo para a criação de novos empreendimentos de uso misto. Parques tecnológicos, que vão desenvolver atividades econômicas voltadas à produção de conhecimento, concentrando instituições de pesquisa científica e inovação tecnológica. Além disso, o Plano Diretor Estratégico prevê a proteção das áreas já existentes, assim como a criação de novos espaços voltados às atividades produtivas. Para isso, definiu a zona predominantemente industrial, que irá promover a manutenção das atividades produtivas e a geração de empregos, além da zona de desenvolvimento econômico, um incentivo à modernização das atividades ligadas ao conhecimento e tecnologia. Essas iniciativas têm como objetivo reforçar o papel da cidade como centro de atividades produtivas, nos campos industriais, comerciais, de serviços, bens e conhecimento. Uma cidade desejável para o futuro, que começa a ser construída agora. Ao promover melhor distribuição das atividades produtivas da cidade, a oferta de emprego fica mais ampla e acessível. São Paulo deixa de ter fronteiras e passa a ter pontes que ligam o desenvolvimento econômico a cada um de seus habitantes. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é hoje a maior e mais desenvolvida cidade do Brasil e também o município mais populoso do país. Esse crescimento traz muitos benefícios, mas o processo de intensa ocupação ajudou também a consolidar o atual quadro de esgotamento dos recursos naturais da cidade. O plano diretor busca incorporar a agenda ambiental ao desenvolvimento de São Paulo, para que a cidade possa crescer de forma sustentável e controlada. Para isso, foi criada uma política ambiental do município, que articula diversas políticas públicas, sistemas e estratégias. O plano demarcou a zona rural da cidade, área responsável pela produção de alimentos, da água que abastece a cidade e responsável também pelo lazer e turismo ecológico. O plano diretor apresenta uma nova concepção para a zona rural, que visa a contenção da expansão urbana e a preservação dos ecossistemas naturais. E, além disso, prevê incentivos à agricultura orgânica e aos usos sustentáveis dos recursos naturais. A cidade também ganhará 167 novos parques e terá como instrumento para a ampliação de áreas verdes a permissão de utilizar o potencial construtivo de um imóvel em outro local, caso o primeiro esteja em áreas de interesse ambiental. Será criado um Fundo Municipal de Parques, com financiamento partilhado entre o poder público e a sociedade civil. Para cada real doado por cidadão ou empresa, a prefeitura é obrigada a contribuir com o mesmo valor. A gestão desse fundo será feita de maneira transparente e a população poderá acompanhar o financiamento específico de cada parque. Será realizado o pagamento aos proprietários de imóveis que contribuem para a sustentabilidade da cidade como um todo, como, por exemplo, a produção de água e a manutenção da biodiversidade. Além destas medidas, estão definidos um conjunto de instrumentos que promovem a proteção e qualificação das áreas verdes e espaços livres da cidade. As áreas remanescentes de Mata Atlântica e a arborização urbana passam a ter planos específicos. Quando se fala em meio ambiente, é importante lembrar um papel fundamental do saneamento. Para isso, estão previstos planos que propiciarão à cidade um horizonte de universalização de serviços básicos, como abastecimento de água, tratamento de esgoto, melhorias na drenagem urbana para combater as enchentes e metas para a reciclagem.
Também poderá ser criado, através de lei específica, o IPTU verde, um incentivo fiscal para que as reformas em construções existentes e novas edificações tornem-se mais sustentáveis. Com essas iniciativas, o plano diretor busca trocar o cinza pelo verde, conciliando o desenvolvimento urbano, social e econômico à conservação e recuperação ambiental. Quando urbanização e sustentabilidade andam juntas, a cidade se desenvolve de forma mais saudável para todos os habitantes. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. São Paulo é o resultado do encontro de milhões de pessoas, de suas histórias, suas vidas e os seus sonhos. É através desses encontros que a cidade se inventa a cada instante. E ao inventar-se, estabelece a sua própria identidade e se transforma mais uma vez. A cidade pulsa como a vida. A cidade é a própria vida, acontecendo diante dos nossos olhos. A vida sempre se mostra, e ao revelar-se, cria infinitas maneiras de ser. E a essas criações nomeamos cultura. É sempre importante pensar que vida e cultura, no fim das contas, querem dizer a mesma coisa. O novo plano diretor de São Paulo parte desse ponto de vista para entender as dinâmicas culturais da cidade e, a partir disso, em conjunto com seus habitantes, construir os meios para fortalecer, preservar e estimular os fluxos da cultura no município. Para isso, serão criados diversos mecanismos, como as ZPECs, Zonas Especiais de Preservação Cultural. Essas áreas receberão incentivos para a preservação de bens tombados com valor arquitetônico, artístico, histórico e paisagísticos, significativos para a memória da cidade. A produção cultural e artística será estimulada em todo o território e poderá ser escoada por meio da exibição pública em espaços como teatros e cinemas de rua, circos e centros culturais. Tudo isso tem como objetivo fornecer as condições necessárias para que cada manifestação cultural possa crescer, se fortalecer e se expandir. E quando uma cidade se expande culturalmente, os seus limites geográficos se dissipam e ela se torna ainda mais grandiosa. Quanto mais diversa a cidade é, mais rica ela se torna. E quanto mais rica, ainda mais generosa a cidade deve ser. Por isso, devolver para toda a população os benefícios de sua própria produção cultural é fazer de São Paulo uma cidade mais justa e mais bonita. Um lugar em que o acesso à arte e à cultura deve ser um direito de todos. A cidade sempre fala, transborda a vida em cada rua e em cada esquina. E mesmo apesar dos problemas e complexidades, a cidade sempre encontra dentro de si a força e a alegria para continuar a celebrar a vida. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Quando a cidade toma para si a responsabilidade de pensar seus novos rumos, cria-se uma possibilidade real de mudanças. São Paulo já está mudando, e parte importante dessa transformação se dá através da ampla participação popular nas decisões da cidade, como a criação do novo Plano Diretor Estratégico. Uma ferramenta produzida de forma colaborativa, inclusiva e transparente, que permite que toda a sociedade seja ouvida e que todo diálogo entre o poder público e a população se dê de igual para igual. Dessa forma, a cidade se torna maior e mais forte, passa a encarar seus desafios e problemas de frente e, o mais importante, assume para si a responsabilidade e a oportunidade de construir um futuro mais justo e igualitário. O Plano Diretor reúne diversas instâncias de participação popular e mecanismos de interação entre a sociedade civil e o poder público.
Esses dispositivos cuidam de questões práticas e urgentes da política urbana, como projetos de lei, planos regionais e de bairros, paisagismo e mobiliário urbano. A gestão desses mecanismos é feita de maneira horizontal e democrática, e toda a população pode acompanhar e gerir a criação e implementação da política urbana da cidade. Além disso, outros instrumentos de participação social, como as audiências públicas, iniciativas populares, plebiscitos e referendos, garantem que a produção da cidade e os rumos de seu desenvolvimento sejam decididos em conjunto com seus habitantes. Para assegurar a participação direta da população também nos planos orçamentários, será implementado o Sistema Municipal de Planejamento Urbano. Esse sistema contempla e reúne uma série de leis e mecanismos que permitem ao poder público uma melhor gestão e aplicação dos recursos responsáveis pelas transformações urbanas de São Paulo. Esses recursos serão geridos e aplicados através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O fundo será gerido por um conselho paritário, com o mesmo número de participantes da sociedade civil e também do poder público, e terá como principal fonte de arrecadação os recursos obtidos com a outorga onerosa, taxa do potencial construtivo da cidade. A transparência é o fio condutor dessas mudanças na cidade, e através de um sistema de monitoramento e informações implementado pelo plano diretor, todo cidadão poderá acompanhar a aplicação dos recursos em melhorias urbanas, como habitação social, áreas verdes, espaços livres e equipamentos sociais. Uma cidade feita para as pessoas e pelas pessoas, onde todo cidadão se sinta incluído e responsável pela construção de um futuro melhor e menos desigual. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano.